Jesus. Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Oh, glória! Usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Glórias a Deus! Calo a minha voz para te ouvir, meu Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou. O teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz para te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me mesmo, Senhor, envia-me a mim. Pai, sem ti eu nada sou e nada posso fazer. Estar perto de ti só me faz mais e mais te querer. Sou desafiada a viver no teu poder. Tu me usas conforme o teu querer. Tua força opera na minha fraqueza. Quanto menos de mim, mas tenho eu de ti. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Calo a minha voz pra te ouvir e sei que me chamou, porque sabia o que o teu Espírito é capaz de fazer através de mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Por isso, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia! Louvado seja o Senhor, esse Senhor que nós amamos, que nós servimos e que nós adoramos. Deus, seu Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus. É a Trindade Santa que cuida de nós. Eita momento sublime, amados. É esse para mim, de estar aqui proclamando que Jesus Cristo é Senhor e é Salvador. E eu já quero cumprimentar a sua vida com a graça e a paz desse Senhor que cuida de nós, desse Senhor que é tão grande, mas que nos vê tão pequenos e que nos ama, que para Ele não importa a nossa pequenez, o que importa é Ele, quem Ele é.
Ele é que nos ama, Ele que nos chamou. Ele é o Deus verdadeiro, aquele que tudo faz para ver seus filhos em alegria, em paz, felizes, tranquilos, guardados e protegidos. A paz do Senhor, meu irmão, seja muito abençoado nesse início de noite e sente-se aqui conosco. Você que está aí ainda pensando o que vou fazer agora? Agora é o programa Ajuda do Alto entrando no ar, com você, com Deus e com você. E eu já queria iniciar esse programa pedindo a vocês que vocês vão lá no nosso YouTube Eidermey, e inscreva-se lá. Eu vou ficar muito feliz de ver você. Siga-nos também no Instagram, Eider Cantora. Pois é, então, meus amados, sente-se aqui conosco, venha receber essa porção que vem lá do altar de Deus, do altar lá do céu, a porção que Deus colocou no nosso coração para transmitir hoje nesse programa. É um momento de alegria, é um momento de glória, porque com certeza lá do céu o Senhor está a nos olhar, está a perceber os meus amados que estão ali buscando fazer a minha vontade. Então, queridos, é esse o momento em que nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo. A Rádio Elohim, eu queria cumprimentar todos os amados do Facebook da Rádio Elohim. Vocês que ainda não entraram, mas eu sei que depois, com o passar do tempo, essa mensagem vai chegar ao seu coração. Esse programa vai chegar ao seu coração. E eu já quero abençoar a sua vida e declarar que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém, amados? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu já quero, queridos, passar agora, já iniciar o nosso programa, já com a mensagem que nós temos aqui, que o Senhor preparou e colocou no nosso coração para que fosse ministrado hoje neste programa. O tema dela: ouça a voz do teu Deus. Você já ouviu a voz de Jesus? Você já ouviu esse som? Não? Então, nós vamos falar de pessoas que ouviram essa voz e obedeceram. Eu ouvi a voz do meu Deus e eu tenho obedecido até aqui. Amados, essa história que nós vamos falar hoje é uma história que a Bíblia conta e que nós vamos tomar posse dela aqui agora para falar com você. Então, essa história bíblica retrata uma vivência minha do passado. Uma vivência minha, porque eu fui uma mulher que eu ansiava demais ter filhos e eu não conseguia. Eu era uma mulher estéril. E eu, desde pequena, eu brincava de mãe e filha, desde pequenininha. Meu pai tinha uma terra que plantava muito milho, era um milharal. Eu usava até aquelas bonecas de milho, sabe, para brincar com elas. E isso alegrava tanto o meu coração. Era como se eu ouvisse nos meus ouvidos aquelas bonequinhas me chamarem de mãe. E eu já ficava feliz. Só que quando eu cresci, me casei, foi muito difícil eu conseguir ser mãe. Muito difícil. O instinto materno era aflorado dentro de mim. O meu coração clamava por filhos. Clamava por filhos.
Eu já falei sobre isso, eu já até contei aqui num desses programas essa história. Mas eu não vou falar dessa história de Ana, sabe? As dificuldades, a mãe de Samuel, as dificuldades que ela teve para engravidar, não. Eu vou falar hoje de Samuel, o filho de Ana. Ana, mulher de Elcana. Esse filho foi pedido a Deus por Ana em prantos. Em prantos. O coração dela era triste, porque ela é estéril. Ela era uma mulher que ela era totalmente estéril, ela era estigmatizada na terra dela. Porque mulher que não engravidava, que não tinha filhos naquele tempo, era uma mulher que era excluída. As pessoas separavam, era como se fosse uma condenada naquele tempo. Hoje não. Hoje as mulheres optam se querem ou se não querem ter filhos. Mas naquele tempo não era assim. E ela disse a Deus que se ele lhe abençoasse com um filho, ela daria o nome desse filho de Samuel, que significa o Senhor me deu. O Senhor me deu. Eu tenho também um Samuel, que significa que foi o Senhor que me deu, porque foi mesmo o Senhor que me deu esse filho. Amados, quando a gente fala Samuel, filho de Ana, há uma correlação entre mãe e filho. Há uma extensão. Um não existiria sem o outro. Samuel não existiria sem a sua mãe, não é? Então, e na nossa vida individual, na nossa vida pessoal, com Deus também há uma relação dessa, não é? O relacionamento com Deus tem a ver com tudo isso, com família. Tem a ver com família, muito especialmente com relação à mãe. Então esse relacionamento não começou em mim, em você, começou em Deus. Porque Deus é que nos gerou. Deus é que nos trouxe a vida. Deus é que sonhou o sonho de nos ter. Então, essa relação veio através de Deus para nós, pessoas. Porque quase sempre, amados, como é que isso acontece? Quando a gente fala em Deus, quem é que na família geralmente leva os filhos para a igreja? Quem é que ora com esses filhos? Quem é que fala de Deus para esses filhos? É a mãe. Raramente o pai se preocupa com esses aspectos. Geralmente é a mãe que leva, é a mãe que conduz, é a mãe que ensina, é a mãe que procura levar para esse filho a fé que ela possui. Se ela é uma pessoa cristã, ela leva para a igreja que tem Cristo como centro da igreja. Porque nós temos as igrejas que são cristãs e as não cristãs. Então o cristão leva, a mãe sempre leva seu filho para a igreja onde ela crê que ali ela encontre Deus. Então nós somos responsáveis por essa área espiritual dos nossos filhos, amados. É a mãe que ensina o filho a confiar em Deus, a buscar esse Deus. E Ana cumpriu, amados, essa promessa que ela fez a Deus. Ela disse para Deus que quando ela desmamasse esse filho que ele desse para ela o levaria para que ele pudesse servir a Deus no seu santuário. E foi para lá que Ana levou Samuel. Amados, imaginem bem
Hoje ainda tem mães que amamentam seus filhos até 2 anos. A Bíblia não conta com quantos anos Ana desmamou Samuel. Mas quando ela desmamou, ela cumpriu a promessa dela. Ela já levou esse filho para o santuário do Senhor. Levou para lá. E ela entregou para quem? Para o sacerdote Eli. O Eli que era juiz e era também sacerdote. Para quê? Para que ele servisse ao Senhor ali no templo. E Samuel ficava deitado, amados, dentro do santuário, ao lado da arca de Deus. A arca de Deus era o símbolo da presença de Deus naquele lugar. E um dia aconteceu um fato curioso. Samuel ouviu uma voz que o chamava. Vamos ver onde é que a gente encontra isso? Vejam bem aqui. Aqui no livro de 1 Samuel fala o seguinte no capítulo 3. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, vejam bem, amados, que Eli já era bastante velho. Ele estava muito fraco, até os olhos dele não conseguiam enxergar direito as coisas. E ele estava deitado no lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Olhem bem o que aconteceu aqui, o fato curioso aqui. Samuel respondeu: estou aqui. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou. E Eli, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele voltou e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, me chamou? Disse ele: meu filho, eu não chamei você, volte, deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e disse-lhe: vai, deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, pois teu servo está ouvindo. Nós vamos parar por aqui por enquanto. Amados, você já teve uma experiência como essa? De ouvir alguém lhe chamar, olhar para os lados e não ver ninguém? Você já teve essa experiência? Pois é. Samuel estava dentro do santuário do Senhor, ao lado da arca, que representava a presença de Deus naquele lugar. Mas Samuel não conhecia ainda o som da voz de Deus. Ele era uma criança. Ele era uma criança. Conosco é assim também. Quando a gente é criança, o que que os pais fazem conosco? Eles nos pegam, nos levam para a igreja, nos batizam. A igreja católica batiza. Tem muitas igrejas evangélicas que também aspergem as crianças pequenininhas. Elas são apresentadas a Deus ali no santuário.
Só que Samuel foi além disso, a Ana fez além disso. Ela levou Samuel para servir pequeno lá no templo. Servir pequeno. A gente desde pequenininho está acostumado com a Bíblia, com oração. Mas isso, amados, nem sempre representa para nós relacionamento com Deus. A gente busca, ora, lê a Bíblia, ouve, mas aquilo parece assim distante, como se Deus estivesse assim tão longe de nós, sabe? E às vezes nós vivemos a vida inteira desse jeito. Temos o hábito de estar na igreja, mas sem a fé estar no nosso coração. Sem a fé estar ali. Porque a fé, amados, não é um ritual. A fé não é doutrina que se ensina. Não. A fé é encontro com Deus. É um verdadeiro encontro com Deus. Porque tem determinados momentos que Deus se revela a nós. Se revela. Vocês se lembram que Jó teve uma experiência dessa com Deus? Ele teve. Quando Jó perdeu tudo e que ele ficou doente, que o seu corpo inteiro ficou cheio de chagas, como se fosse uma lepra, ele sentou-se em cima de cinzas, numa tristeza sem fim. Seus amigos falaram tanta coisa contra ele. E depois, ali naqueles dias em que ele vivia essa dificuldade tão grande na sua vida, uma dificuldade terrível, dores imensas, a emoção dele assim, destruída, ele não se sentia nada. E ele então voltou-se para Deus, e aí ele teve um momento lá, a experiência dele foi tão forte com Deus, que ele teve um momento em que ele disse o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe, amados, o que aconteceu com Jó? Ele percebeu, ele não apenas sentiu, ele percebeu a presença de Deus nele. A presença de Deus nele. É a presença de Deus que está em mim. É essa presença que está em você, aí aonde você se encontra. E isso aconteceu com Samuel, ali no templo. E houve um encontro. No verso 8, a Bíblia diz que pela terceira vez Deus chamou Samuel. A primeira e a segunda, a segunda vez, ele foi perguntar para Eli: ali, o Senhor está me chamando? E ele disse: não, volte, vá dormir. Na terceira vez, ele disse: peraí, isso não é normal. É o Senhor que quer falar com Samuel. E aí ele disse: meu filho, é o Senhor que quer falar contigo. Se ele te chamar outra vez, diga, fala, que teu servo te ouve. Amados, que linda orientação ele deu para Samuel. Que maravilha, porque ele viu que era Deus querendo falar com uma criança. Vocês viram que lá no verso 1 fala assim, que Deus naquele tempo não se revelava mais, não falava mais. Quem era o sacerdote da época? Eli. Por quê? Ele era um profeta. Por que que Deus não usava mais Eli? Porque Deus fechou a boca e de repente Deus começa a chamar uma criança.
Escutem isso, meus irmãos. Deus fala. Sempre Deus fala. Mas Ele fala para quem está com seus ouvidos abertos para ouvir a sua voz. A gente precisa estar atento. Deus fala conosco em sonho. Deus fala conosco, às vezes, com a própria revelação de mostrar alguma coisa. Deus fala conosco no som, ao vivo, audível, como se fosse uma pessoa mesmo, assim entre nós, falando conosco. Moisés teve uma experiência dessa. Lá na sarça ardente, saiu aquela voz da sarça ardente. É desse jeito que Deus fala. Ele não tem uma coisa assim, uma rotina, sempre do mesmo jeito. Não. Deus falou com Paulo, com Saulo naquela época. Então Deus fala com todas as pessoas que querem ouvi-lo. A gente só precisa, amados, estar atenta a essa voz, querendo ouvir essa voz. Samuel ministrava no templo, amados, era um menino obediente, era um menino amoroso, disciplinado. Ele buscava estar sempre perto de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, amados, mais Ele se aproxima de nós. E Samuel servia no templo, amados, com alegria, cheio de graça, cheio de graça. Olha, amados, se tivermos essa presença de Deus e busca de Deus, pode ser que Deus, num dia qualquer desses, nos acorde, nos chamando pelo nome. Vocês viram que ele chamou Samuel. Ele não fez psiu, ele não bateu palma, não. Ele não bateu a porta, ele não tocou um sininho, não. Ele disse Samuel, Samuel. O nome claro, amados. Deus nos conhece pelo nome. Não imagine o contrário. Deus é Deus. Ele sabe quem nós somos. Foi Ele que nos deu fôlego de vida. Ele sabe quem eu sou, quem é a minha mãe. Já estava predeterminado quem era o meu pai. Assim também aconteceu com você. Assim também, Deus conhece, amados, o nosso endereço. Ele sabe onde eu estou agora. Ele sabe o que eu estou fazendo agora. E Ele sabe também o que você está fazendo aí agora. Ele te conhece. Ele é demais. Ele é incrível. Ele é maravilhoso. Olha, João diz lá no capítulo 10, o verso 27, no livro de João diz assim, olha, verso 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por que Samuel, ele ouviu a voz de Deus? Por quê? Samuel disse, fala que o teu servo ouve. Fala que o teu servo escuta. Ele se colocou como servo, porque servo é ovelha. Ovelha conhece a voz do seu pastor. O nosso pastor é Jesus. O nosso Senhor é Ele. Eu sou a ovelha de Jesus. Você também é ovelha de Jesus. Amados, se eu sou ovelha de Jesus, quando Ele falar, eu vou ouvir.
eu vou ouvir. Samuel já estava preparado para ouvir a voz do Senhor. Amados, ele não estava ali por acaso. Sua mãe era estéril, era estigmatizada no meio do povo. Mas ela fez um voto para Deus. E nesse ela disse o seguinte, que nesse voto ela disse: Senhor, o meu filho, eu vou ensinar para ele a fé que eu tenho. Eu vou ensinar para ele quem é o Deus que eu sirvo. Eu vou educar meu filho no teu caminho. Ela disse o seguinte: eu vou dizer para ele que ele é um presente de Deus para mim. Nossos filhos são presentes de Deus para nós. São nossa herança santa. É privilégio a gente ter filhos, queridos. Mas é também um privilégio ter filhos, mas é também, amados, uma responsabilidade de ensinar esses filhos no caminho de Deus. Ensinar a nossa fé. Ensinar a nossa fé. Ela disse que ela ia ensinar Samuel a ter a fé que ela tinha. E você, meu irmão, minha irmã, você se identifica com isso? Você tem ensinado seu filho no caminho de Jesus, no caminho de Deus? Jesus não disse que ele é o caminho, a verdade e a vida? Se ele é o caminho, é nesse caminho que nós temos que ensinar nossos filhos a andar. É nesse caminho, queridos. Samuel não dormia ao lado da arca por acaso. Não. A sua mãe o levou para lá. Ele não chegou lá com assim, porque ele simplesmente disse para ela: mamãe, eu quero ir ficar no santuário. Não. Ela o pegou pela mão e o entregou para Eli. Eli, sacerdote, aqui está meu filho, que eu prometi para Deus que ele serviria a esse Senhor no templo. Foi isso que Ana fez. Ela deixou lá, mas ela também não se esqueceu do filho dela, não, meus irmãos. Ela voltava todo ano para ver esse filho ali. Ela preparava uma túnica branca para ele de linho e levava. Você já pensou que coisa doce? Ela preparar uma túnica de linho branco. Isso representava, queridos, que ela estava com seu pensamento e com as orações voltadas para aquela criança que ela tinha deixado lá. Ela estava voltada. E quando ela chegava ali uma vez por ano, ela ficava diante de Samuel conversando com ele, orientando o filho dela, dizendo para ele: meu filho, como é que está a tua vida aqui? Como é que você tem agido? Como é que está a tua relação com Deus? Como é que você está falando com ele? Como é que você está servindo? E ela orientava o filho dela. Ela dizia para ele tudo aquilo que estava guardado no seu coração. É assim que deve fazer pais amorosos. Pais que se importam com a fé dos seus filhos. Você tem se importado com a fé dos seus filhos? Mas isso não é só uma responsabilidade de pai, não, amados. É responsabilidade de todas as pessoas da família. A minha avó, por exemplo, a Dadá, ela era uma mulher de fé. Ela nos levava para a igreja. Não era minha mãe que levava, era minha avó. Então alguém tem que tomar essa posição na família. Eu particularmente levei meus filhos.
Meus filhos conhecem a Deus, servem a Deus, têm fé. Eles sabem quem é o Deus em que eles creem. Eles sabem quem é o Senhor. Sabem que é Jesus o Salvador, o Filho de Deus. Eles sabem que a mãe deles era estéril e que eles são resultado de oração. Eles foram criados dentro da igreja. E a Bíblia diz: ensina teu filho no caminho em que ele deve andar, e até quando ele crescer, não vai se desviar dele. Seu filho pode até estar fora da igreja hoje, mas se você ensinou seu filho quando criança e foi crescendo, ensinando quem é Deus, ensinando o amor de Deus para ele, ele pode até estar fora da igreja hoje, mas tudo que você plantou está guardado aqui no seu coração e na sua mente. No momento certo, a orientação que você deu chega no ouvido dele, chega no coração dele como um alerta. Minha mãe me ensinou assim. E ele sabe quando ele erra e quando ele acerta. Ele sabe sim. Se você demonstra fé na sua casa, isso já é um fato muito importante para os nossos filhos chegarem perto de Deus. A família é o lugar que mais influencia para se conhecer o Deus verdadeiro. Eu, como mãe, fiz isso, mas eu continuo fazendo isso como avó. Eu oro com meus netos, eu leio a Bíblia, explico para os meus netos, eu levo na igreja, eu ensino o caminho de Deus, eu ensino quem Ele é. Eu digo para eles que nós vamos morar no céu um dia com Ele, se nós aqui formos fiéis a Ele. Eu tenho obrigação, queridos, de influenciar meus netos, preparar a terra do coração e da mente deles para a boa semente do Evangelho. Porque eles são terra fértil, meus irmãos. Terra fértil. Eles estão ali prontos para receber. Que tipo de semente você tem lançado no coração e na mente deles? Que tipo de semente? Quando Deus chamou Samuel, já havia uma história de fé na família dele. Samuel não era uma pessoa que não sabia assim quem era Deus. Ele não conhecia na intimidade, porque era criança ainda, mas ele estava ali servindo dentro do templo. Ele ouvia as pregações que Eli pregava e ia se descortinando nos olhos dele esse Deus maravilhoso. A fé de Samuel era sincera, a terra dele era fértil, estava preparada para receber aquela semente, estava preparada para frutificar a semente do Evangelho. Se prepararmos o coração dos nossos filhos, meus irmãos, eles vão ouvir a voz de Deus e eles vão responder para esse Deus. Eles vão dizer: eu estou aqui, fala que o teu servo escuta. Fala que o teu servo ouve. Não é maravilhoso, queridos? É maravilhoso a gente poder ter essa tranquilidade no seu coração, como mãe, como avó, como tia. É maravilhoso. Por que que Deus falou com Samuel? Porque ele já não falava mais com Eli. Não falava. Por quê? Porque Eli tinha na família
estava tendo na família era um exemplo que Deus não estava se agradando da forma como ele educava os filhos dele. Por isso Deus deixou de falar com Eli. Olha, aqui em 1 Samuel, nos versos 11 e 12, capítulo 3, verso 11 e 12, diz assim: e o Senhor disse a Samuel, porque quando Deus chamou Samuel, ele queria falar com ele, ele queria dar um recado para Samuel. Ele disse: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família do começo ao fim. Vocês estão vendo? Deus já tinha falado com Eli, chamado a atenção de Eli. Eli, conserta a tua casa. Conserta a tua casa. Teus filhos estão errando. Teus filhos não estão fazendo o que é certo dentro da igreja. Teus filhos estão pecando, levando pessoas a pecarem, a errarem também, mau testemunho. Deus já havia repreendido a Eli. Um pouco antes desse texto, diz assim: seus filhos estavam agindo de forma dissoluta, errada, dentro da igreja. O verso 13 diz: pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Deus falou, revelou a Samuel, um menino, o que ia fazer com Eli. Amados, quando Deus quer falar, ele usa até uma criança. Ele manda recado. Você já recebeu algum recado de Deus? Você viu que Deus falou com Samuel para ele falar com Eli, dar o recado para Eli? Pois é. Eli era sacerdote, era juiz, era um homem de fé. E seus meninos, seus filhos ajudavam lá no templo. Amados, mas viver na igreja não dá atestado de santidade para ninguém, não. Dá não, queridos. Não dá. Os filhos de Eli abusavam de forma, eles profanavam as coisas sagradas, as ofertas e os sacrifícios. Eles se deitavam com as mulheres ali no templo. Era uma coisa muito feia o que eles estavam fazendo. Transformaram as coisas sagradas em benefício deles próprios. Usavam tudo para ganhar vantagem. Hoje a gente vê muito por aí afora isso ainda. E é uma tristeza para nós, é um péssimo exemplo que cristãos dão hoje por aí, meus irmãos. Eles foram bem criados pelo Pai, porém, eles se transformaram, porque eles tinham tradição, mas eles não tinham adoração por esse Deus. Eles simplesmente sabiam que eu preciso fazer isso, é da tradição da família. Mas dentro do coração deles, eles não reconheciam Deus como Senhor. Foi esse o mal da família de Eli. Aquela tradição depois foi se transformando em desprezo. Não consideravam mais nada daquilo. Nada. Eles nunca tiveram o coração aberto para as coisas de Deus. Não tinham respeito pelas coisas de Deus. Vocês querem ver um exemplo de hoje? Sabe aquele pai que trabalha feito um louco? Ele consegue ter um grande negócio,
muitos bens, empresas grandes, um homem bem-sucedido. Só que ele trabalha sozinho. Seus filhos apenas usufruem daquilo que o pai oferece. Eles não aprenderam a trabalhar. Nunca fizeram nada. Nunca acompanharam o pai. Um dia esse pai morre. E aqueles filhos que não aprenderam a trabalhar, que não aprenderam o ofício do pai, que simplesmente usufruíam dos bens, do dinheiro, do poder. Esse pai, quando morre, o que vai acontecer com a herança desses filhos? Que nada sabem fazer. Nada sabem fazer. Nunca fizeram nada. Sabe, aquela coisa que só dá. Pois é, tem filho que é assim. Só pede. E o pior que recebe sempre. Nunca aprendeu a fazer nada. Às vezes nem estuda. É aquilo que aqui no Nordeste chama-se de filho imprestável. Mas isso muitas vezes é erro do próprio pai na educação, meus irmãos. A gente precisa ensinar nossos filhos o custo das coisas. Ensinar nossos filhos a lutarem para conseguir alguma coisa na vida. E aí, então, quando aquele pai morre, os filhos recebem aquela fortuna na mão, não sabem o sacrifício do pai para conseguir aquilo, não sabem manter, acham que nunca vão perder e de repente se encontram totalmente falidos. Nós conhecemos inúmeros casos assim. Você também deve conhecer. Eles maltratam as pessoas, não têm respeito pelas pessoas. Maltratam fornecedores, mulheres, crianças. E de um dia para o outro ficam falidos, sem nada. Porque se não souberam adquirir, também não sabem preservar. Apesar de terem sido criados vendo aquele negócio, mas aquela arte, aquele ofício nunca chegou no coração deles. Eles apenas usufruíam. E os filhos de Eli, amados, eram assim. Foram criados dentro da igreja, mas eles não tinham no coração deles adoração pelo Deus que Eli servia. Não tinham. Acontece isso ainda hoje. Vive-se dentro da igreja. Vamos dizer que a pessoa tem 4 filhos, os 4 dentro da igreja. Todos ficam na tradição, mas 1 ou 2 começam na adoração também. Aqueles da tradição escorregam, fogem, não aprenderam a realmente valorizar quem é Deus, adorar a esse Deus. Samuel era irmão postiço desses filhos do Eli, porque ele estava sendo criado por Eli. Então ele era um filho postiço, mas ele era diferente. Ele era diferente. Então por que Deus não falava mais com frequência? Por causa disso. Deus não exalta quem está no erro. Não. Deus para de falar com essa pessoa.
ele procura o quê? Outro profeta. Foi o que ele fez. Foi procurar Samuel. Samuel tornou-se um grande profeta, que a Bíblia diz. Quando Deus fala, queridos, precisamos estar atentos à sua voz. Por isso é que Deus fala lá em Mateus 11, aquele que tem ouvidos, ouça. Você tem ouvidos? Então ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Porque dependendo do que está no seu coração, Deus pode te chamar, gritar, e você talvez não escuta. Quantas vezes Deus já falou com você e você não ouviu a sua voz? Você acredita que isso acontece com muita gente? Isso acontece, irmãos. Já aconteceu comigo, inclusive. Hoje eu fico atenta à voz de Deus. Coisas que acontecem, eu vejo Deus nelas. Resposta de Deus nelas. O poder de Deus nelas. Deus fala não é só com a sua voz. Deus fala com resultados. Deus fala com resultados. Vocês se lembram dos discípulos do caminho de Emaús? Eu já falei com vocês sobre isso um dia. Aqueles 2 discípulos, quando Jesus morreu, antes que ele ressuscitasse, cada um procurou seu caminho, porque Jesus tinha morrido mesmo. Então tudo aquilo que ele tinha pregado, eles não acreditavam que ele ia ressuscitar. Parece que chegou ali, não creram e deixa as coisas rolarem. Eles voltaram para sua casa. E 2 deles, quando iam no caminho, tristes, abatidos, desorientados, ficaram 11 lá, e Jesus viu que 2 estavam indo embora. Ele foi atrás daqueles 2 e começou a acompanhá-los e começou a falar: do que vocês estão falando? Ele disse: será que é só você que não sabe o que aconteceu aqui? E começaram a dizer. E aí Jesus começou a falar, a resgatar tudo aquilo que já tinha dito para esses homens. E mesmo assim, eles não reconheceram Jesus. Sabe a hora que foram reconhecer? Quando eles insistiram para ele entrar na casa deles, e na hora do partir do pão, é que eles conheceram que era Jesus Cristo que tinha ressuscitado. Conosco, às vezes, amados, acontece demais isso, de Deus falar e a gente não ouvir, porque a gente não está atento à voz dele, não está atento. Deus falou que ele sabia dos erros dos filhos, mas ele não tinha força para repreender aqueles meninos mais. Ana preparou a terra do coração de Samuel, amados. Ela preparou, ela adubou. Ela fez daquilo ali um terreno fértil para frutificar a fé dentro dele. Ela não fez isso com seus filhos. Amados, não negligenciem a educação dos seus filhos. Não negligenciem. Por favor, meus irmãos. Por favor. Presta atenção nessa história. Preste atenção. Nós temos uma responsabilidade muito grande como pais, como família, de orientar nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, a conhecerem Deus como Senhor, a adorarem a Ele como único Deus, como Ser Supremo. Prestem atenção nisso, queridos. Deus
Não se deixe escarnecer. Não. Não se deixe escarnecer. Seus filhos precisam receber a palavra. Veja bem, se aquilo que você está ensinando está de acordo com a palavra que Deus deixou. Não deixem seus filhos serem enganados. Não permitam que isso aconteça. Se os filhos já são maiores, às vezes você não fez isso, ou se fez, mas seus filhos se desviaram do caminho. Não deixe de orar pelos seus filhos. Fale com Deus sobre eles. Fala para Deus alertar o coração deles. Falar com eles. Abrir a mente, abrir o coração. Para Deus proteger. Para eles não partirem desse mundo sem fazerem um verdadeiro encontro com Deus. Nós somos responsáveis, queridos. Responsáveis pelos nossos. Sua oração vai fazer com que as escamas que estão nos olhos deles caiam por terra. Alguma coisa Deus vai fazer se você orar, se você clamar, se você agir. Não deixe de apresentá-los a Deus em oração. Aonde eles estiverem, seja qual for a idade que eles tiverem. Não negligencie a sua tarefa como pai e como mãe. Sabe, Paulo enfurecido com os cristãos, o que Paulo fazia? Mandava matar todos porque ele achava que estava defendendo Deus com isso, a lei mosaica. Só que quando Jesus falou com ele, quando ele estava no caminho para Damasco, que ele caiu com aquela voz poderosa, todo mundo ouviu. Quando ele caiu, aí ele escutou aquela voz chamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo ficou cego 3 dias, queridos. Mas ele teve nesses 3 dias um encontro maravilhoso com Deus. Se transformou. A vida de Paulo se transformou. Não desista de orar pelos seus filhos. Paulo já era homem feito. Não desista de orar pelos seus filhos. O verso 19, finalizando a palavra nossa aqui, o verso 19 diz o seguinte: enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Tudo o que Samuel dizia, Deus fazia se cumprir a palavra dele. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. É isso aí, meus irmãos. O texto começa dizendo que naquele tempo não acontecia mais, as visões do Senhor não eram frequentes, mas terminou dizendo que Deus confirmava tudo o que Samuel dizia como profeta. Deus rompeu o silêncio.
Deus não ficou mais em silêncio quando ele encontrou alguém que o ouvia, que o adorava, que o respeitava, que o reconhecia como Senhor. E nesse tempo lá, foi um reboliço muito grande, porque todo mundo sabia quem era Samuel. Deus voltou a falar com o seu povo. Amados, Deus honra a quem dá honra para Ele. Que Deus, portanto, queridos, nos dê coração disposto a ouvir o que Ele tem para nos dizer. Amém? Eu quero orar com você. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer por esse momento, Senhor. Foi um momento sublime em que tua palavra foi ministrada. E à medida, Senhor, que ela era ministrada, tu aquecias o meu coração. E tu me fazias lembrar, Senhor, que eu, como mãe, como avó, como amiga, como tia, eu preciso lutar pelos meus. Eu preciso apresentá-los a ti. Eu preciso para que as escamas caiam, Pai, e eles te reconheçam como Senhor. Nos ensina, Pai, a orar. Nos ensina a clamar. Tira, Jesus. Tira tudo aquilo que tem impedido uma intimidade em nós, uma intimidade maior contigo, Pai. Planta cada dia mais em nós a certeza de que tu estás conosco, de que o Senhor não nos abandona e de que tu nos queres o tempo inteiro contigo como teus filhos. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos tios, os nossos amigos que nos ouvem. Abençoa todos eles, Pai. Que o coração deles seja preparado como uma terra fértil para frutificar a semente do Evangelho que vai caindo ali dia após dia. Porque tu és Deus. Tu és Senhor. Tu és maravilhoso, tu és conselheiro, tu és o nosso amado, tu és o amado da minha alma. Obrigada por mais esse momento contigo, meu Deus. Por mais um programa que foi ao ar. Alcança pessoas com essa mensagem, Pai. E dá perdão para os nossos pecados. Nós oramos, Senhor, e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero me despedir de você e quero declarar que a graça e o amor de Deus seja com sua vida. Que as misericórdias infinitas do Senhor sejam derramadas sobre você em cada manhã. E que o seu poder infinito, sabedoria santa, seja derramado também sobre sua vida. Tome posse da palavra de Deus. Deus é bom. Nunca se esqueça disso, meu irmão. A paz do Senhor
Fique com Deus. Um beijo no coração e até mais. Até mais, queridos. Até segunda-feira, às 17 horas, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Amém.